Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas, daqui do Jesus de Nazaré, em Feira de Santana, Bahia. É uma satisfação, um prazer estar com todos vocês aqui, mais uma vez, conversando sobre o Evangelho, conversando sobre a doutrina espírita. Que Jesus de Nazaré, esse Espírito amigo, os amigos espirituais desta casa, que sempre nos ajuda, que sempre nos orienta, nos proteja, possa nos ajudar nesta noite a fazer claro, mais uma vez, o tema do Evangelho, o tema da doutrina espírita tão esclarecedor para as nossas vidas. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare hoje, agora e sempre. Meus amigos, hoje vamos trazer o tema médiuns e mediunidade. É um tema altamente complexo, é um tema vasto, né? Nós não vamos aqui em 45 minutos, 50 minutos, esgotar esse tema, né? De forma alguma, essa não é a intenção. Trazer aqui alguns pontos, alguns aspectos que a doutrina espírita, à luz do Evangelho, traz para nós, né? Então, nesta noite, haveremos de estudar esse tema que não é novo, né? Até porque é um tema que surgiu, é uma faculdade do médium que surgiu desde todos os tempos, né? A doutrina espírita, Kardec deu uma, vamos dizer assim, uma ajustada, né? Trouxe algumas definições de mediunidade, alguns tipos de mediunidade, e vamos aqui aos poucos trazendo alguns aspectos para o nosso aprendizado, né? Aquilo que nós porventura ainda não tínhamos essa informação, ou aquilo que temos a informação e reafirmando, né, que estamos aprendendo um pouco com a doutrina espírita. Então vamos começar com uma definição, né? Uma definição sobre mediunidade. Mediunidade é a ponte entre duas realidades, dois planos vibratórios existenciais, né? A realidade espiritual, porque sem a realidade espiritual não há mediunidade, né? E a realidade física, a qual nos encontramos, através da qual mentes em sintonia, né? Mentes em sintonia com o ajustamento do perispírito, aonde o espírito desencarnado possa encontrar no perispírito do médium as informações do inconsciente passado, tanto quanto do inconsciente presente, para fluir no consciente. Então, são mentes em sintonia para o bem e para o mal, ou para o mal, comunicam-se com intensa frequência. Então, já que a mediunidade ela tem esse tríplice aspecto, mentes em sintonia, perispírito, onde é o nosso inconsciente passado, né? Todas as nossas ações, ideias, conhecimento estão registrados, e também no corpo físico, já que a mediunidade ela se expressa, né? Ela está enraigada na matéria, já que o nosso perispírito está, vamos dizer assim, entrelaçado com a nossa corrente sanguínea. Então, há uma justa, né, posição entre a mente do desencarnado e a mente do encarnado, expressando através
pode ser através da psicografia, né? Os mais conhecidos, principalmente na época de Kardec. Hoje está bem acentuada a psicofonia e outros, né? A audiência, a clarividência, né? E outros tipos de mediunidade que Kardec classifica, né? No livro dos médiuns, né? O livro dos médiuns que foi aí compilado por, né, Allan Kardec, trazendo esta ideia de mediunidade. O grande pensador Pierre Janet vai tratar a mediunidade como automatismos psicológicos, né? E também a histeria, aonde, segundo ele, né, esses fenômenos têm uma origem no estado psicológico do indivíduo, né? Pierre Janet, que ali vai viver na época de Freud, né? Charcot, que ele não vai adentrar muito, vamos dizer assim, ou não vai adentrar por essas questões subjetivas, né? Nós vamos encontrar Jung, por exemplo, ele vai dar um enfoque maior para as questões espirituais, né? Então vamos ver aqui no Consolador uma outra definição de mediunidade. Na questão 382, pergunta os companheiros da época, né, em Minas, qual é a verdadeira definição de mediunidade? E Emmanuel responde, né? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador. Atualmente em curso na Terra, né? A missão mediúnica, se tem os seus percalços e suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e redenção, concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Então o médium, ele tem uma missão, né? O médium, ele se preparou no mundo espiritual. Vamos encontrar essas afirmações, essas informações em André Luiz. Ele se prepara no mundo espiritual com a missão de que quando aqui está encarnado, né, ele ia colaborar com o mundo espiritual para que as vozes, vamos dizer assim, né, vamos usar pegar essa carona no Velho Testamento, né, as vozes proféticas, os médiuns, os espíritos, melhor dizendo, trazendo as informações do mundo maior. Muitas vezes o médium chega aqui no contato com a matéria, encarnado, seduzido pelo mundo material, abandona, né, entre aspas, essa missão. Muitas vezes nós vamos encontrar médiuns que não se importa com a condição moral, né? Não vamos aqui ter uma intenção, que essa não é a nossa intencionalidade, de julgar quem quer que seja, né? Deus deu o livre-arbítrio aos seus filhos, e seus filhos acham melhor o caminho, né? O destino, por ele conduzido, né? Então, às vezes, o médium abandona a questão moral, né? Muito embora a mediunidade, ela independe da moral, mas para exercê-la,
ela precisa da moral cristã, da moral do Evangelho, para que o indivíduo possa caminhar seguro com a sua faculdade. Então, muitas vezes, o médium entra por caminhos delicados, né? Cobranças, começa a cobrar, atendendo ali o apelo. Às vezes as pessoas chegam com problemas, né? As pessoas carentes, né? De informação, de um consolo, e os médiuns muitas vezes cobram consulta, né? Cobram as consultas, e isso vai de encontro à proposta do Evangelho, à proposta da doutrina espírita, a faculdade em si de que ele é portador, né? Então, a mediunidade, como uma faculdade inerente ao ser humano, ela eclode em qualquer época. Nós vimos ali nas meninas, vamos dizer assim, né, que trabalharam com Kardec aos 14, 16 anos, né? Hermance Dufour, por exemplo, até os 80 anos, 90 anos, a mediunidade pode eclodir, né? Nós estamos sujeitos a esse tipo, né, vamos dizer assim, de sentido, né, aonde essa faculdade vai, né, se estabelecer independentemente da cultura do indivíduo, independentemente da etnia, da condição social, da condição financeira. Ela vai eclodir porque é da vontade divina. Então, a eclosão da mediunidade, o surgimento da mediunidade vai ajudar ao médium no seu progresso e na sua redenção, que ele vai estudar porquê da mediunidade, quais os objetivos, associado à sua reforma íntima, à sua reforma moral e ao trabalho. Porque, como diz Emmanuel aqui, filhos misérrimos é um termo para nós refletirmos, porque já que estamos em evolução, nós já viemos de outras culturas, em outros momentos da nossa jornada evolutiva, no mundo espiritual, no mundo físico, outros planetas, e muitas vezes não fomos felizes nas nossas observações, nos nossos ideais, nas nossas ideias, em forma de rebeldia, contrário às leis divinas, né? Contrário ao bem, contrário ao amor, que é o maior patrimônio da vida, é o amor. Então, nós temos essa bagagem e precisamos ajustar perante as leis de Deus. Então, o que Emmanuel está nos dizendo é que o médium, ele é um ser que teve muitas quedas, faliu, né? E precisa de reajuste perante as leis divinas, perante as leis de Deus. Então, o médium precisa trabalhar e trabalhar-se o seu mundo íntimo para que as cores anímicas do seu inconsciente, as ideias, os ideais, possam ir dando um novo colorido no aspecto do sentimento, para que as mensagens mediúnicas, as vozes proféticas, né, possam chegar até ele de forma límpida. Vai deixar de chegar mais anímica do que mediúnica, vai chegar mais mediúnica do que anímica. E isso que é importante para Deus. O fenômeno anímico, ele é natural, o fenômeno anímico é compreensível, mas cabe ao médium o esforço do dia a dia para que esse material possa ir diluindo, né, pouco a pouco, como a água que nós colocamos no recipiente até a sua limpeza total. Então, os profetas, desde lá, né, os hebreus, né, que eram os profetas, né, que ouviam as vozes, né, dos espíritos, trazendo as informações do mundo espiritual
para o mundo físico, né? Falando de verdades, né? Os espíritos trazendo a ideia da lei de Deus, que os profetas colocariam sob uma forma simbólica para que nós possamos estudar o Velho Testamento e compreender todo aquele símbolo, né? Aquela simbologia que a Bíblia traz para nós. Médiuns também nós vamos encontrar as pitonisas, né? Nós encontraríamos, né, essas pitonisas ali no oráculo, né, de Delfos, todas ali trazendo as informações do mundo maior, né, dos espíritos amigos, aonde elas proferiam informações diversas acerca da vida humana. Por exemplo, elas informaram que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia, né? E Sócrates a priori, não recebeu, né, não quis, vamos dizer assim, esse título. Foi feito algumas observações e ele realmente constatou que ele era o homem mais sábio da Grécia. Esse é um exemplo, né, que nós, um dos exemplos que nós temos sobre a mediunidade que esteve presente em todas as épocas. Aí Allan Kardec, no capítulo 14 do livro dos Médiuns, diz o seguinte sobre a mediunidade: toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo, não é privilégio. Então, todos nós estamos aí submetidos, né, vamos dizer assim, a esta faculdade. Também são poucos nos quais não se encontram alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, essa qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada, ou seja, a faculdade é ostensiva, né? E se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade. Esta faculdade não se revela em todos do mesmo modo, né? Os médiuns têm geralmente uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, né? Então, toda pessoa, todo ser humano, independentemente da religião, ele é médium, né? Seja em um grau maior ou de um grau menor. Por exemplo, a pessoa não tem uma faculdade mediúnica, mas às vezes é um intuitivo, ele tem pressentimentos, surge ideias diante de um problema. Então, a faculdade aí está bem, né, sutil no indivíduo, mas tem médiuns que ouvem, que veem, que tem a faculdade de psicofonia bem nítida, né? Evidente, né? Muito embora quem é médium que tem que dizer que é médium, que está sentindo, mas nós sentimos, né, a naturalidade desta faculdade, as pessoas sentem a naturalidade desta faculdade em pessoas que têm uma mediunidade ostensiva. Então, não é exclusividade, e o seu surgimento ele tem que ser natural. Não adianta você querer ser alguém que tem uma faculdade mediúnica, né, ostensiva. Não. Se Deus, por algum motivo, achar por bem que a sua faculdade não suja ostensivamente na sua encarnação, não vai ocorrer. Vários aspectos, né? Por vários aspectos, né?
Deus sabe, né, da condição de cada um. E a mediunidade, ela tem a sua especificação, né? Cada um tem um tipo de fluido, cada ser humano tem um tipo de energia, né? Podemos ter numa reunião mediúnica vários tipos de médiuns. Um médium que tem uma psicofonia, o outro que tem a vidência, o outro que tem a psicografia, mas cada um na sua especificação, né? Até porque tem células que revestem o perispírito ajudando nesse processo, né? Então, nós temos que ser o que somos, né? Médio de intuição, médio de vidência, médio de audiência, médio de clarividência, clareaudiência, cada um colaborando com o mundo espiritual. Não existe faculdade melhor ou uma faculdade pior, não. Cada um naturalmente com um tipo de faculdade que eclodiu na sua existência. Poderemos encontrar um fenômeno de faculdade mediúnica, muito embora a ocorrência com Jesus foi um processo de obsessão ao jovem de Gandhara, mas com a única diferença de que Jesus já era espírito superior, né? Jesus não era médium do ponto de vista da escala evolutiva da nossa, né? Nós somos espíritos ainda aprendendo a lidar conosco mesmo, espíritos imperfeitos, mas no caso específico de Jesus, ele já era espírito superior. Então ele atende um jovem que estava sofrendo uma influência espiritual, né? Uma obsessão, que caracteriza também que esse jovem era médium, né? Porque toda pessoa que sofre uma obsessão, ele é médium, né? Está caracterizado que ele é uma pessoa que tem essa faculdade ostensivamente. Vamos encontrar em Charles Richer uma denominação de que a faculdade mediúnica ela é expressada, ela é definida como o sexto sentido, né? Nós temos 5 sentidos, né? E Charles Richer vai tratar, né, que é o grande metapsiquista, desta faculdade como o sexto sentido, né? É um sentido a mais. Então, nós estamos sob, né, aqui trazendo uma ideia da doutrina espírita, nós estamos sob o fluido cósmico universal, que é elaborado, né, que é aí transformado em um grande laboratório, para que essas luzes, essas ideias possam fazer presente aqui no mundo físico, pelo qual nós estamos mergulhados, né? Na expressão evangélica, né? O verbo se fez carne, né? Aqui na terra. Pois bem, seguindo aqui, meus amigos, no livro Estudando Mediunidade, do nosso amigo Martins Peralva, né? Ele vai trazer uma definição de médiuns, né? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção, né, com o mundo tem. Não são missionários, né? São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas, olha ali,
e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades. O passado obscuro e delituoso, o seu pretérito, muitas vezes, que se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Então temos aqui, nesse texto de Martins Peralva, uma afirmativa, um chamamento, uma advertência para que o médium, trabalhando na seara do Cristo, trabalhando para o bem, trabalhando na doutrina espírita, ele não se ache intocável, ou até mesmo, como bem falei há pouco, sendo um ser que tem privilégios, porque a lei de Deus, ela é misericordiosa, né? Isto é um fato, mas ela é justa, e ela sabe o melhor para nós. Para o médium, amanhã ou depois, exercendo a sua faculdade mediúnica, trabalhando no bem, trabalhando 10, 20, 30, 50 anos na doutrina espírita, no bem, no evangelho, passa por algumas dificuldades, passa por problemas de saúde, venha se queixar que Deus, as suas leis, Jesus, os espíritos amigos, os espíritos mentores da casa o abandonaram, né? Ou abandonaram aqueles trabalhadores, os apóstolos do bem, né? Então isso é algo que a gente devemos estar atentos. Se uma doença chega às nossas portas, um desencarne de um familiar, nós claramente nos preocupamos, nós claramente ficamos tristes, mas temos que ter ciência de que o alto está nos ajudando, que os espíritos amigos estão nos acolhendo, vendo o que é melhor para nós. Muitas vezes nós temos um olhar equivocado sobre o funcionamento, sobre a técnica do funcionamento da lei de Deus. Muitas vezes para o nosso olhar é horrível, né? Mas para Deus e suas leis, ali está a misericórdia divina, porque Deus trabalha com bilhões de possibilidades, e nós não, nós o nosso olhar racional, metódico, né? Muitas vezes é um olhar separatista, nós achamos ruim, né, aquilo que está nos ocorrendo. Devemos receber, é claro, esses problemas em sintonia com os espíritos amigos, por exemplo, através de uma oração, através de um socorro, de um pedido de socorro, de uma prece, para que nós possamos diminuir, vamos dizer assim, o impacto desses problemas. Então, o médium, né, não se engane, né, porque ele está em evolução. Então, para que ele possa se reajustar perante as leis divinas, invariavelmente eles têm que colher o seu cadinho, seja aqui encarnado ou seja desencarnado, porque a lei é para todos. Médium, vamos encontrar em Hermance do Fogo a sua mediunidade maravilhosa, né? Entre 14 e 16 anos, trabalhando ali com Kardec, trabalhando, recebendo as informações do mundo espiritual, dos espíritos amigos, que está lá posta, né, na Revista Espírita de janeiro de 1858. Grande médium, jovem, já trabalhando a sua mediunidade, colaborando na vida, colaborando com os espíritos
amigos, né? Isso realmente nos traz, né, aí uma referência para as nossas vivências no mundo atual, nos médiuns da atualidade. No livro dos Médiuns, no capítulo 16, nós podemos dividir os médiuns, né, em duas grandes categorias. Os médiuns de efeitos físicos, né, que são os tiptólogos, os motores, o de translação ou suspensão e o de materialização, né? Hoje, geralmente, esses tipos de médiuns, nós não vemos, esse tipo de mediunidade, nós não vemos mais, né? Tanto a de pancadas, né? O de motores, né? Fazendo com que os movimentos, os objetos se movimentem no ar, né? O de materialização também, né? Hoje esse tipo de faculdade é mais raro, né? Mais difícil, porque hoje temos a informação, né? As informações aí dos livros, então já nos dá condições hoje de seguir, de divulgar, de compreender a doutrina espírita, o Evangelho, sem a necessidade desses fenômenos, né? E médios de efeitos inteligentes, né? Hoje ainda nós encontramos os médios audientes, os psicofônicos, os videntes, os inspirados, né? O de intuição, o de pressentimentos, o de premonições, né? Premonições, enfim, Kardec traz aí uma série classifica, né? Uma série de tipos de mediunidade. Médium também era Daniel Douglas Home, né? Que esse médium volitava no ar, né? Que Kardec vai trazer uma consideração sobre esse médium no campo da moral, né? Esse médium, grande médium, que tinha esse cuidado com a sua moral, né? Não se detinha tão especificamente no fenômeno, mas sobretudo com a sua vida íntima, com o seu mundo íntimo, já que na França, naquela época, né, muitos médiuns venderam, né, a faculdade, né? Muitos ali provocavam fraudes, né, para ganhar, para viver do fenômeno, viver economicamente do fenômeno. Então é um grave erro. Mas o senhor Douglas Home, né, que está lá posto na Revista Espírita de 1858, em fevereiro, era um grande médium, né? Realmente ali volitava pelo ambiente, saía pela janela e entrava pela outra. Então vejamos como essa faculdade é uma faculdade muito séria e que devemos tratar seriamente e vivenciá-la santamente, né? Isso que é mais importante. Então qual né, o primeiro passo do médium se essa faculdade surgir em minha existência, em minha vida física? Vamos encontrar no Consolador, na pergunta 387, uma resposta sobre essa questão. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de entregar as grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, antes do médium adentrar-se a fazer parte de uma reunião mediúnica, ele precisa, na realidade, cuidar do seu mundo íntimo. Como? Estudando o Evangelho, estudando a doutrina espírita. Porque não adianta o indivíduo adentrar uma reunião mediúnica para receber espíritos, para que o doutrinador possa conversar à luz do Evangelho, se o
o médium não está preparado. O seu mundo íntimo, os seus conflitos estejam amenizados, vamos dizer assim. Porque o médium, ele é o primeiro socorrista. Ele é o primeiro que vai ter o contato com esses espíritos. Como falei há pouco, as ideias desse espírito, os sentimentos desses espíritos, o seu perispírito vai estar impregnado desses sentimentos. Então, ao contato com o perispírito do médium, o médium vai sentir todas as suas emoções, todos os seus sentimentos. Tanto é que o médium, quando recebe um espírito que traz toda a sua carga emocional no campo do sentimento, as suas vibrações, a sua densidade, o médium vai sentir todos esses sintomas. Tanto é que tem casos, os médios sentem taquicardia, sensação de desmaio, sudoreses, devido à carga da intensidade da frequência que esse espírito traz. Então o médium precisa se evangelizar, porque ele é o primeiro socorrista. Então não é o ideal o médium, a pessoa que está sentindo esses sintomas, adentrar logo de imediato uma reunião mediúnica. Primeiro, se estudar os meus limites, as minhas ideias. O médium precisa criar maturidade psicológica para que ele possa depois trabalhar. Então, senão ele vai se esbarrar no personalismo, como diz Emmanuel. Eu sou o médium, o único médium da casa, eu sou um médium especial, eu sou um médium que não sofro influência de espíritos, eu sou um médium que eu não sofro obsessão. Então o médium vai trilhando por um caminho delicado. Não escuta, não conversa com os outros companheiros, troca ideias sobre a sua mediunidade. Então esse médium ele está mais passível de queda, perdendo aí muitas vezes aí a condição de um grande médium. Médium também era João. João, na ilha de Patmos, recebe as informações do mundo espiritual e ele reveste sob símbolos, são verdades do mundo maior, que João, esse apóstolo maravilhoso, traz essas informações para a gente do mundo espiritual. Grande médium, grande trabalhador do bem, que contribuiu e continua contribuindo no mundo espiritual, trazendo as informações da ideia do Cristo para todos nós encarnados. Onde e quando surgiu a mediunidade? A mediunidade não é inerente a nenhum povo, ou seja, exclusivamente, existe desde sempre, como já disse, em todos os momentos e em todos os povos, pois é uma faculdade humana, é uma faculdade do homem, Então, por que praticar a mediunidade? Porque a mediunidade ele traz inúmeros e grandiosos benefícios espirituais para nós, seres humanos. Por exemplo, trouxe aqui alguns aspectos. Como já falei há pouco, nós nos reajustamos diante das leis de Deus de dívidas, vamos dizer assim, de dívidas passadas que nós contraímos perante essas leis, nós vamos ter a proteção dos bons espíritos, espíritos que conviveram com a gente em outras vidas, espíritos que nos orientaram nas colônias espirituais, os nossos anjos de guarda,
Os mentores da casa espírita, no qual o indivíduo professa, no qual ele trabalha, o seu anjo de guarda, enfim, né? Uma série de proteção, né? Uma infinidade de espíritos que ajudam o médium nessa caminhada, na sua trajetória evolutiva. Então, esses, né, é algum dos aspectos, né, que nós vamos encontrar. Também o contato com familiares desencarnados, né? Poderemos ter sim familiares que já se encontram no mundo espiritual, né? A conscientização de que para existir o fenômeno mediúnico tem que ter a presença do mundo espiritual, a presença de espíritos, né? Porque senão o ser humano vai ficar tão somente no campo do magnetismo, né? E, já falei, né, acelera o nosso processo de evolução. Médium também era São João da Cruz, né? Esse grande médium, este místico espanhol, que no seu quarto se ouvia muitos ruídos, né? Com a presença de espíritos, né? No monastério, ela até pedia desculpa aos frades, né? Pelos barulhos da noite, aonde com a sua faculdade se ouvia pancadas. Indícios da mediunidade, né? Vamos ver aqui alguns indícios, alguns aspectos, uma acentuada sensibilidade emotiva, vidências, necessidade compulsiva e inoportuna de escrever ideais ou ideias que não lhe são próprias, calafrios, sensação de formigamento tanto nas mãos e na cabeça, né? Como se tivesse ali umas formigas andando em nossas cabeças, nosso chakra coronário, mal-estar em determinados ambientes ou em presença de certas pessoas, sensações de enfermidades inexistentes. Então, por isso que o médium precisa realmente se conhecer, porque no surgimento de algum desses aspectos, ele vai identificar, ele vai perceber que não é um fenômeno, né? Não é uma enfermidade, mas sim uma sensação da presença de algum espírito no seu campo vibratório. Médium também era Paulo de Tarso, quando afirmava que não era ele mais que vivia, mas era o Cristo que vivia no seu íntimo, né? Está lá em Gálatas 2:20. Médium também era Chico Xavier, que na sua psicografia, na sua vidência, trabalhou em prol do bem e em prol do amor, né? Psicografando aí mais de 400 livros, né? Para todos nós. Hoje nós estamos estudando, graças também a Chico Xavier, esse espírito, né? Médium ideal, não era espírito superior, mas era um médium ideal, o médium que dizia: Chico Xavier, você poderá psicografar uma página aqui, depois dessa tarefa? E ele dizia: vamos tentar, né? Vamos ver se os espíritos permitem, né? Porque nós não podemos dar ordem nos espíritos, né? Então, primeiramente, vamos consultar o mundo espiritual, saber deles, se eles podem, conversar com eles de antemão, se for o caso, se eles podem nos ajudar em determinada tarefa, né? Os espíritos não são nossos, vamos dizer assim, nossos empregados, né? Nós vamos dar ordem, você vai ter que estar aqui tal hora, né? E eles vão estar. Não é assim, né? Temos que ter essa cautela, esse critério. Então, o que fazer se eu sentir, ou se nós sentimos esses sintomas da mediunidade? Havendo presença de perturbação espiritual, a terapia desobsessiva é de caráter emergencial. Aonde eu faço essa terapia? Na casa espírita, estudando, lendo, assistindo palestras, né? Fazendo o trabalho do bem, o trabalho social, se conhecendo,
essa é a terapia, né? No curso do tempo, no momento ideal, no momento adequado, naturalmente, os espíritos vão convidar essa pessoa a fazer parte do mundo mediúnico, né? Vamos dizer assim, das sessões mediúnicas. Recursos para a melhoria do padrão vibratório do paciente, frequência de palestras, já falei, né? Leituras e assistência social. Tratamento com passes e água fluidificada para equilibrar os chakras, né? Os chakras que se encontram no perispírito. Então, a terapêutica espiritual, né? Nós temos que observar, não exclui a participação médica, se esta se fizer necessária, né? Para corrigir os desgastes físicos. Muitas vezes o indivíduo está precisando de um tratamento mais psiquiátrico do que espiritual. É bom unir os dois, porque de qualquer forma ajuda, mas às vezes nós excluímos a assistência médica. Temos que ter esse cuidado, porque não devemos, né? Nós não somos médicos, né? A doutrina espírita não exclui o tratamento da medicina, né? Pelo contrário, anda lado a lado, né? Se o indivíduo está precisando de um tratamento psiquiátrico, psicológico, nesse sentido, na eclosão da mediunidade, se faz necessário, né? Associado, é claro, ao tratamento espiritual. Então, meus irmãos, meus amigos, a base do fenômeno mediúnico, segundo Martins Peralva, né, está nas nossas mentes, naquilo que Jesus de Nazaré nos recomendou: vigiai e orai, porque no mundo que estamos vivendo, né, no mundo físico, no mundo que está passando por uma situação delicada, estamos aí, poderemos dizer, no ápice do mundo de provas e expiação. O ser humano, em não observando o seu mundo íntimo, os seus sentimentos, né? É claro que nós não vamos nos tornar santo da noite por dia, mas observar os seus sentimentos para que nós possamos contribuir para o mundo de regeneração, contribuir para com os espíritos, para que o pensamento do Cristo possa se fazer, né, nos nossos corações, e não perturbando o ambiente. Então precisamos cuidar das nossas mentes, precisamos cuidar dos nossos corações. Esse é o nosso grande patrimônio, principalmente dos médiuns que têm aí a sua faculdade ostensiva, né? Que vê espíritos de todas as ordens, que sente as vibrações desses espíritos, que possamos realmente estarmos vigilantes e orando. Essa e outras são as recomendações do Evangelho, as recomendações da doutrina espírita. Vamos aqui finalizando a nossa fala, que Jesus de Nazaré possa nos envolver, nos amparar, nos fortalecer. Vocês poderão ampliar, claro, aí nos livros da doutrina espírita, as informações sobre médiuns e mediunidade, que temos aí um material vasto. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare. Agradecidos à espiritualidade maior, Enésio, Alípio, Zé Grosso, né, Frei Marcos, Tomé, que está sempre aqui nos ajudando, que está sempre nos amparando. Que Jesus envolva a cada um de nós, hoje, agora e sempre. Um forte abraço e até a próxima.